STF define que limite de 30% para empresas compensarem prejuízos fiscais é constitucional. Da forma que existe os 30%, não fere, ao meu ver, nenhum dos princípios constitucionais do sistema tributário nacional. Acordo vai permitir o cadastramento biométrico da população carcerária. Será extremamente relevante para termos certeza daquela pessoa ser ela mesma e você ter o número real de presos. Encomenda com indícios de violação é motivo de indenização. A quinta turma confirmou, então, decisão de primeiro grau de que se pague à autora parte do seguro contratado. E a informatização de processos é destaque no Fórum Nacional das Corregedorias. Corregedores discutem a implantação de um único processo eletrônico para todo o país. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal define que limite de 30% para empresas compensarem prejuízos fiscais é constitucional. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E foi exatamente isso. Hoje, no começo da sessão, o plenário ele retomou o julgamento aí sobre o limite máximo de 30% para as empresas compensarem os prejuízos fiscais quando há o cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica com a base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Essa é uma discussão que o plenário do STF já tinha tido em 2009. Na época, o plenário determinou que não havia aí nenhuma inconstitucionalidade nesse limite de 30%. Mas aí agora, então, este tema voltou aqui ao plenário. Uma empresa entrou com um recurso argumentando que essa limitação iria contra os princípios da contribuição contributiva e também da isonomia das empresas. Esse recurso julgado hoje, ele tem repercussão geral reconhecida e, como a gente sempre lembra aqui, quando é assim, a decisão de hoje do STF vale para todo o país quando os tribunais inferiores forem julgar processos semelhantes. E por maioria de votos, o STF manteve esse posicionamento de que não há nenhuma inconstitucionalidade na chamada trava dos 30%. Vamos acompanhar a reportagem. Em vigor desde 1995, duas leis federais tratam do que é conhecida no mundo empresarial como a trava dos 30. Isso quer dizer, a lei limita a compensação para cada ano base a 30% do prejuízo fiscal que a empresa teve nesse período. Esse limite foi questionado no STF pela empresa Polo Industrial Positivo e Empreendimentos. O ministro Marco Aurélio, relator do recurso, considerou a limitação inconstitucional por violar princípios da capacidade contributiva, da isonomia e ainda ser um verdadeiro confisco. Caso se limite o aproveitamento desse saldo acumulado, não será oferido lucro em si, mas sim mera recomposição do patrimônio investido. Não há como cogitar da existência de lucro. Se não há lucro, não há demonstração de aptidão para suportar a carga tributária. A limitação ao aproveitamento do prejuízo acumulado apresenta, assim, contornos verdadeiramente confiscatórios. Dois ministros acompanharam o relator. Não subscrevo o entendimento segundo o qual o julgamento no recurso ordinário 344994 se projetaria em termos de aplicação para este julgado. Não se pode aferir fidedignamente o lucro líquido do contribuinte. E, nesse sentido, está-se, sim, afrontando os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e mais também o princípio da universalidade e também da isonomia. Mas prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que, da forma como está na legislação, não há irregularidade e ainda pode representar até uma sobrevida para as empresas. Esse limite poderia ser 20%, esse limite poderia ser 40%, ou esse limite poderia não existir. É uma benesse ao contribuinte. Poderia ser maior,
poderia ser menor ou poderia nem existir. Mas, da forma que existe os 30%, não fere, ao meu ver, nenhum dos princípios constitucionais do sistema tributário nacional. Não acho, sinceramente, que se esteja violando um direito fundamental do contribuinte aqui, que me anime a sobrepor a minha própria valoração à que foi feita pelo legislador ordinário. Eu não vejo algum elemento novo, a não ser a alteração da composição do plenário, que me leve a votar no sentido de que se altere essa orientação que está vigorando há mais de 10 anos. O Estado tributa para arrecadar e satisfazer as necessidades coletivas. Então, o Estado tem que ter fluxo de caixa. Eventual violação surgiria, isso aqui é importante, se o exercício desse direito fosse condicionado de modo a tornar sua fruição tecnicamente impossível. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a sessão. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, o plenário também começou a analisar os limites territoriais entre os estados de Mato Grosso e Pará, não foi? Exatamente. Logo depois do intervalo da sessão, o ministro deu início ao julgamento que não foi concluído, suspenso em razão já do horário e com data ainda não agendada para a retomada desse julgamento. Mas houve o início com a leitura do relatório pelo ministro Marco Aurélio, trazendo qual é o pano de fundo da discussão nessa ação civil originária, em que o Estado do Mato Grosso reivindica uma correção histórica acerca dos limites territoriais com o Estado do Pará e que o ministro Marco Aurélio é o relator. Nessa ação, segundo consta da inicial, o Estado do Mato Grosso disse que em 1900, em novembro de 1900, foi firmado um acordo entre esses dois estados sob a chancela do governo federal, em que eles estabeleceram como marco limite para ser traçada a linha de fronteira o Salto das Sete Quedas. E que em 1922 o IBGE, por um equívoco, isso no argumento do Estado do Mato Grosso, teria estabelecido como marco limítrofe entre os dois estados a Cachoeira de Sete Quedas e não o Salto das Sete Quedas, como estava estabelecido no convênio. E por essa ação, tenta-se corrigir esse equívoco que foi estabelecido ao longo do tempo. Em 2004, o ministro Marco Aurélio, mais especificamente em abril de 2004, o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para suspender qualquer discussão sobre esse assunto. Em maio de 2004, foi referendada a liminar. Em 2010, o ministro Marco Aurélio determinou que o Serviço de Geografia do Exército fizesse uma perícia para efetivamente estabelecer e verificar quais seriam os limites entre o Estado do Mato Grosso e o Estado do Pará, e o julgamento foi iniciado na sessão plenária desta quinta-feira. Leitura do relatório, sustentações orais feitas, mas o julgamento foi suspenso, como eu disse no início, em razão já do tempo e com a determinação pelo ministro Dias Toffoli de que esse julgamento será retomado oportunamente, ainda sem data previamente agendada. Vamos ter que aguardar quando esse tema volta ao plenário. De qualquer forma, bons assuntos para o programa Plenárias do final de semana. Sem dúvida alguma. Sessão quarta manhã, quarta tarde e quinta-feira à tarde. Obrigado, Karina. Eu que agradeço. E no final da sessão, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, fez um balanço dos trabalhos do Supremo no primeiro semestre deste ano. Informou que quase 8 mil processos foram julgados no plenário e nas turmas. O desafio é apresentar uma Suprema Corte no mundo que tenha, num semestre, julgado tantos feitos. Ministro Marco Aurélio, tivemos um total de 63 sessões plenárias, sendo 2 sessões solenes, 40 presenciais e 21 virtuais, com 1.615 processos julgados neste plenário. E tivemos um total de 6.280 processos julgados nas turmas, sendo 1.288 em sessões presenciais e 4.992 processos julgados em sessões virtuais. Um semestre altamente produtivo, profícuo e com temas que todos nós sabemos e rememoramos altamente relevantes, doutora Raquel Dodge, senhores advogados, para a nação brasileira. Vossa Excelência conduziu os trabalhos do Tribunal, do Colegiado Maior,
do verdadeiro Supremo, segundo o doutor Delfim Neto, que é o plenário, com pulso realmente de aço, mas luva de pelica. Por isso, o cumprimento e retribuo os votos endereçados a todos nós. Sabemos todos que há um grande acervo de processos, que cada ministro e esta corte tem se desincumbido deste acervo na maior celeridade possível. Sou testemunha presencial toda semana desse esforço e desse empenho em fazer o melhor, em tomar as decisões mais fundamentadas, mas é preciso louvar e reconhecer com muita clareza que, ao definir a pauta e atuar com tanta lucidez, o Supremo Tribunal Federal tem contribuído para a paz social e se desincumbido bem da missão constitucional que lhe foi deferida. Desejo que, para o Brasil, para o Supremo, que essa casa continue sempre como está, funcionando, demonstrando que a justiça não é uma palavra vazia, mas uma palavra sentida e aplicada em decisões judiciais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça o cadastramento biométrico da população carcerária. A identificação civil nacional permitirá ao Tribunal Superior Eleitoral identificar o cidadão em suas relações com a sociedade. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve condenação dos Correios a pagar a indenização a uma empresa que recebeu de volta encomenda com indícios de violação. De acordo com os autos, a autora apostou por meio do serviço Exporta Fácil 3 caixas destinadas à exportação comercial, adicionando um seguro ao contrato. Mas a Administração Postal dos Estados Unidos se recusou a receber um dos volumes, que foi devolvido à cliente. Durante a inspeção, verificou-se que a caixa estava violada e pesava menos do que anteriormente. A relatora, a juíza federal Mara Elisa Andrade, considerou que o seguro acordado entre as partes vale também para casos de perdas ou danos. A quinta turma confirmou, então, decisão de primeiro grau de que se pague à autora parte do seguro contratado. Desde quando houve a ação judicial, a qual a gente está discutindo, houve uma melhoria significativa no processo de segurança dos Correios, tanto no que se refere às encomendas nacionais, como principalmente às encomendas destinadas ao Exporta Fácil. Então, hoje, é praticamente irrisório o número de encomenda que sofre algum tipo de avaria ou dano ou mesmo extravio. Mara Marques é advogada, membro da comissão da OAB no Distrito Federal e destaca o Código de Defesa do Consumidor como uma das leis mais modernas do mundo. Segundo ela, o texto veio para colocar o consumidor em uma situação igualitária com as empresas. Essas empresas que fornecem esse tipo de serviço, aplica-se também a teoria da atividade do risco. A partir do momento que ela oferece essa prestação de serviço, não cabe, é por isso que a gente fala da responsabilidade civil objetiva, porque não cabe à empresa depois falar que foi culpa de um terceiro. A partir do momento que é aplicada a teoria da atividade do risco, ela tem que se precaver e tem que ser prudente na prestação de serviço que ela está oferecendo ao consumidor. A Fenadados e o SERPRO têm até amanhã para aceitar a proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pela vice-presidência do TST. A proposta de acordo coletivo apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, trata das datas bases de 2018 e 2019. O caso chegou ao TST após pedido de mediação pré-processual devido ao impasse nas negociações relativas à data base de 1º de maio deste ano. O vice-presidente do TST propôs às partes reajuste salarial e de benefícios impactados por ele correspondente a 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. O aumento deverá ser aplicado retroativamente desde 1º de maio deste ano. Em relação às cláusulas sociais, o ministro sugeriu a manutenção do acordo coletivo anterior, com ressalvas pontuais em cláusulas que tratam de temas como plano de saúde, parcelamento de férias e advertência ou suspensão.
A Fenadados tem até 11 horas desta sexta-feira para se manifestar sobre a proposta. O prazo do SERPRO vai até meio-dia. Em caso de aceitação, representantes da empresa e dos empregados vão se reunir a 13h no TST para assinar o acordo. O Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo de cooperação com o Conselho Nacional de Justiça para cadastrar biometricamente presos do sistema penitenciário brasileiro. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, recebeu em seu gabinete o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, para assinatura do termo. O documento tem como objetivo coletar os dados biométricos de toda a população carcerária do país. O ministro Dias Toffoli destacou a biometria como um avanço do sistema eleitoral brasileiro e falou da importância de se ampliar o acesso do registro aos presos, uma vez que cerca de 80% da população carcerária não tem nenhum documento e, com isso, sofre dificuldades para a ressocialização. A identificação biométrica através do Documento Nacional de Identificação, que por lei cabe ao Tribunal Superior Eleitoral gerenciar, será extremamente relevante para termos certeza daquela pessoa ser ela mesma e você ter o número real de presos e a sua identificação. O Nordeste, Norte e Centro-Oeste são as regiões que apresentam os números mais críticos, segundo o CNJ. A ideia do Conselho Nacional de Justiça é dividir os estados por blocos e finalizar o cadastro desses presos até setembro do ano que vem. A ministra Rosa Weber afirmou que a assinatura do termo de cooperação representa um dia de extrema relevância para a Justiça Eleitoral. A identificação civil nacional permitirá ao Tribunal Superior Eleitoral identificar o cidadão em suas relações com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados, provendo a melhoria da gestão da segurança pública e a modernização do Estado brasileiro. O TSE, o CNJ e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná assinaram também outro termo de cooperação que trata do aperfeiçoamento do Cadastro Nacional dos Eleitores, do Cadastro do Condenado por Improbidade Administrativa e do Infodip, que é o Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos. O presidente do TRE paranaense, desembargador Gilberto Ferreira, elogiou a parceria. O Infodip se iniciou lá no Paraná e se mostrou muito eficiente, tanto que a partir dali se entendeu a necessidade de estender para o Brasil inteiro através desse convênio. Para nós é uma honra e um orgulho poder estar contribuindo sempre com o Tribunal Superior Eleitoral. No próximo bloco, corregedores de tribunais de todo o país se reúnem em Brasília. O fórum é permanente. A cada 3 meses, os corregedores vão discutir as metas para 2020. As corregedorias que fiscalizam o judiciário vão ter um único sistema eletrônico de processos. É o que discutiu o Fórum Nacional das Corregedorias, realizado hoje à tarde em Brasília. Na plateia, quase 300 corregedores federais, estaduais, eleitorais, trabalhistas e militares. Eles conheceram o modelo de processo judicial eletrônico que será colocado em prática nas 95 corregedorias de todo o país. O projeto piloto será implantado na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no mês que vem. Depois será a vez dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Paraná e Paraíba. O processo judicial eletrônico também vai começar a funcionar ainda este ano no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, e no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em Curitiba. Depois será a vez das outras corregedorias. O PJE Core é uma instalação única da plataforma do PJE. Ou seja, vai ser um PJE diferente desse PJE que já está instalado em alguns tribunais, porque é um PJE baseado aqui no CNJ, que vai ser acessado via web pelas corregedorias. Ou seja, não vai ser um sistema criado, instalado lá no tribunal de vocês, demandando um investimento grande de recursos tecnológicos, etc. O juiz auxiliar da presidência do CNJ mostrou a experiência da Justiça Comum com a informatização dos processos.
Em 2017, o país tinha cerca de 80 milhões de processos. Apenas 1 em cada 5 era de papel. O que nós estamos buscando é o investimento numa plataforma unificada, são os valores que nós queremos entregar para a sociedade e para os nossos usuários. O CNJ assim atua de modo orgânico e sistêmico. Durante o fórum, também foi discutido o papel de orientar os juízes no trabalho, as metas do CNJ e a atividade notarial e registral. O fórum é permanente. A cada 3 meses, os corregedores vão discutir as metas para 2020. Também será criado um regulamento para os cartórios, que são fiscalizados pela corregedoria. Vamos uniformizar através do Código de Normas e, a partir daí, ter a mesma linguagem para todos os cartórios de notas e registros no Brasil. E o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho apresentou aos representantes dos Tribunais Regionais do Trabalho o selo 100% PJE, um incentivo para que tribunais regionais concluam a migração digital dos processos trabalhistas. O selo 100% PJE visa reconhecer o esforço dos tribunais regionais do trabalho em migrar o acervo de ações trabalhistas para o processo judicial eletrônico. O tribunal que cumprir a meta de digitalizar todos os processos receberá um diploma e será condecorado com o selo 100% PJE, que será fixado no site do regional. A ideia é de que os tribunais elaborem os seus próprios planos de migração e que esses planos sejam executados até dezembro desse ano de 2019. Desde 2017, a tramitação de novos processos na Justiça do Trabalho ocorre de maneira eletrônica em todo o Brasil. Mas processos antigos, anteriores a esse período, continuam tramitando de forma física ou em sistemas próprios desenvolvidos por cada regional. A expectativa é de que a migração dos documentos para o PJE facilite a fiscalização e agilize a prestação jurisdicional. Nós teremos uma tramitação processual seguramente mais célere, teremos maior acessibilidade aos processos, visto que os advogados e as partes poderão acessá-los pela internet em qualquer localidade em que se encontrem, e teremos também uma maior segurança, na medida em que os dados que virão à corregedoria, por exemplo, serão dados mais confiáveis, mais diretamente relacionados com a realidade processual, além de uma possibilidade de maior controle e planejamento por parte dos órgãos da administração do seu trabalho, inclusive a Corregedoria Geral. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Mariana Xavier, que tem as novidades para a gente. Oi, Mariana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente começa o giro de hoje com uma notícia aqui do STF. O ministro Gilmar Mendes determinou que seja realizada uma audiência de custódia com um homem que foi preso no último sábado no Rio de Janeiro, acusado de tráfico de drogas. A reclamação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado. De acordo com os autos, o juiz homologou o flagrante, converteu em prisão preventiva sem fazer audiência de custódia e justificou que o réu está internado e que por isso não podia comparecer e ser apresentado a uma autoridade judicial. O ministro Gilmar Mendes determinou que essa audiência seja feita no prazo de 24 horas a partir da comunicação da decisão e do momento em que o réu tiver alta do hospital. E o ministro Roberto Barroso suspendeu o acordo coletivo que autorizava os sindicatos a descontarem diretamente na folha dos funcionários o pagamento da contribuição. O ministro cassou a decisão de 2º grau. Com isso, Barroso manifestou entendimento semelhante ao da medida provisória que proibia o desconto automático em folha. De acordo com a MP, a cobrança dessa contribuição sindical ela só pode ser feita por meio de boleto bancário e por livre e espontânea vontade do funcionário, do trabalhador. E, para terminar, o Ministério Público Federal denunciou 10 pessoas envolvidas em uma fraude contra o INSS que gerou um prejuízo de R$ 1.400.000 aos cofres públicos. E 2 funcionárias estavam envolvidas, 2 servidoras estavam envolvidas. A ação penal faz parte da Operação Ameaça Fantasma, deflagrada no município de Juazeiro,
na Bahia. E, de acordo com as investigações, diversos benefícios foram criados com dados falsos no sistema do INSS. O MP requer que a Justiça Federal decrete a perda dos cargos públicos das duas servidoras e que também seja decretada a perda de bens e valores obtidos com essa prática criminosa. Bom, o Giro fica por aqui, mas você pode rever as matérias, todas as reportagens do Jornal da Justiça no nosso canal do YouTube. Acesse tvjustiça.jus.br e no YouTube TV Justiça Oficial. Volto com você. Obrigado, Mariana. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.